1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós reconhecemos a verdade da Tua palavra. Nós queremos ser confortados por ela. Queremos ser confortados, desafiados por ela. Queremos que ela seja viva, seja eficaz, seja poderosa o suficiente para nos convencer de quem Tu és, da Tua grandeza e majestade. Então, Pai, nós suplicamos que o Senhor venha falar conosco, venha pelo Teu Espírito de poder, de graça, tocar nossas vidas e de alguma maneira que ultrapassa a nossa capacidade, nos fazer entender o que o Senhor quer, o que o Senhor pretende de nós. Ministra-nos, ensina-nos, é o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, Paulo ele vai chamar a nossa atenção sobre a pessoa de Deus. E ele vai frisar de uma maneira bem clara: há um único Deus, o Pai, de quem procede tudo e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Apóstolo Paulo faz questão de, nos seus escritos, chamar a atenção para a grandeza, para a majestade, para a soberania de Deus. Apóstolo Paulo tem uma dimensão extraordinária de Deus, que ultrapassa toda a nossa compreensão. Quando nós olhamos para o Deus que Paulo apresenta, muitas vezes nós duvidamos de que ele está falando do mesmo Deus que falamos que cremos. Porque a visão que Paulo tem de Deus é algo extraordinário, é algo sobrenatural. Paulo tem a visão de um Deus grande, poderoso, sobrenatural, que faz coisas extraordinárias, do Deus para o qual não há limites para nada, do Deus que controla e domina o universo, o Deus para o qual nada é impossível. E muitas vezes, quando somos confrontados com esse Deus de Paulo, nós ficamos preocupados, porque aparentemente não se fala do mesmo Deus. Muitas vezes o Deus que nós cremos é um Deus muito insignificante, muito pequeno, muito incapaz. Deus que não age hoje, Deus que não faz mais nada hoje, Deus que tem limites, Deus que nós impusemos limites a Ele, de que há coisas que Ele não pode fazer. A questão é,
Quem é esse Deus que servimos? Galileu Galilei vai dizer: a ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas um homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus, e a mais notável. Entretanto, Carl Sagan vai dizer: a ideia de que Deus é um gigante barbudo, de pele branca, sentado no céu, é ridícula. Mas se com esse conceito você se referir a um conjunto de leis físicas que regem o universo, então claramente existe um Deus, só que ele é emocionalmente frustrante. Afinal, não faz muito sentido rezar para a lei da gravidade. O que nós entendemos, o que nós compreendemos de Deus, para muitos, Deus é esse Deus frustrante, esse Deus que não tem sentido, esse Deus que se identifica com a natureza, esse Deus que é meramente uma abstração. E nós queremos compartilhar com a igreja nessa noite sobre o seguinte tema: Deus, quem é? O que fez e o que pode fazer por nós. Quem é esse Deus? O que Ele fez? O que Ele pode fazer por nós? Primeira coisa que a gente pode atentar é: quem é Deus? O Catecismo Maior de Westminster vai dizer: Deus é Espírito em si, e por ser infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Podemos também afirmar que Deus é o ser supremo, criador de todo o universo. Ele não tem princípio nem fim, sabe todas as coisas e tem poder para fazer tudo. Deus é espírito, não tem limitações físicas. Deus é amor, Deus é pessoa. Ao mesmo tempo é possível conhecê-lo e impossível compreendê-lo. Porque Ele é muito maior e mais complexo do que nós. Podemos então sumariar a compreensão bíblica de Deus da seguinte forma: primeiro, Deus é pessoal e é Deus infinito. Segundo, Deus é o criador e sustentador do universo. Terceiro, Deus é amor e santo. Quarto, Deus é um e Deus é três pessoas. E assim nós podemos destacar três coisas sobre Deus. Primeira coisa que nós podemos destacar sobre Deus é que Deus é pessoal. Ele não é impessoal, Ele não é um elemento neutro ou uma força como a energia ou a eletricidade. Ele, como um ser humano, possui um nome próprio. Êxodo capítulo 3, verso 14 e 15 diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus é um Deus pessoal. E por Ele ser um Deus pessoal, nós podemos nos relacionar pessoalmente com Ele. Deus, Ele é o Deus que possui mente e capacidade para pensar.
Isaías 55, verso 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, Ele também possui vontade própria. Ele pode decidir e fazer livres escolhas, e Ele não é controlado por qualquer poder superior. O Salmo 135, versos 5 e 6 diz: com efeito, eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Deus também é o Deus que possui emoções. Ele é capaz de sentir, Ele é capaz de se emocionar. Oséias capítulo 11, versos 8 e 9 diz: como deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, como te faria como Admá, como fazer-te um Zebuim. Meu coração está comovido dentro em mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o meu furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Deus é Deus que sente, que se emociona, e é extremamente extraordinário quando esse Deus que se torna homem se torna capaz de chorar, se torna capaz de sentir a dor do homem, se torna capaz de ter empatia, de sofrer. Segunda coisa que a gente pode observar de quem Deus é, de quem é Deus, é que Deus é um Deus infinito. Embora Deus seja pessoal, não tem limitações da personalidade humana. Ele mesmo não foi criado por alguém maior do que Ele. Isaías 43, versos 10 e 11 diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que eu saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, não há outro, não há ninguém como Ele, não há ninguém que se iguale a Ele. Ele também sempre existiu e sempre existirá. Não é limitado pelo tempo, porquanto Ele criou tanto o tempo quanto o espaço. Salmo 90, verso 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele também não é limitado pelo universo. Ele é onipresente. Nada no universo opera independente dele. Por isso Jeremias 23, versos 23 e 24 diz: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ele é o Deus que sabe tudo, sabe todas as coisas, pois Ele é onisciente. Ele sabe tudo acerca de cada pessoa em particular, bem como acerca do futuro. Por isso o Salmo 139, de versos 1 a 4 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus também é um Deus onipotente.
Isso significa que Ele pode fazer tudo quanto quiser, embora haja acordo dele consigo mesmo. Não há sorte, não há destino ou chance a operar independente de Deus. Jó capítulo 23, verso 13 e 14 diz: mas se Ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que Ele deseja, isso fará, pois Ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. A Bíblia fala de um Deus extraordinário. Os autores bíblicos falam de um Deus para o qual não há limites, de um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa, que não há empecilhos. Um Deus poderosíssimo. Terceira coisa que a gente pode ver de quem é esse Deus, é que Ele é Deus criador e sustentador do universo. Deus não apenas criou o universo, como também o sustenta. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Neemias capítulo 9, verso 6 vai dizer: só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Deus é esse Deus extraordinário, tremendo, poderoso, e é por isso que a Bíblia, ela não cogita a possibilidade de discutir se Deus existe ou não. É por isso que Moisés, ele começa de um ponto pacífico. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele trabalha com uma coisa muito simples: Deus existe, ponto final. E a Bíblia vai dizer que quem contesta isto, a Bíblia vai dizer que são os nécios. Diz o nécio no seu coração, diz o ímpio no seu coração: não há Deus. Mas a questão é: quem é Deus para nós? Será que Deus é esse Deus tão grande, tão tremendo, tão extraordinário? Esse Deus que cria, que criou, que sustenta, que guarda. Esse Deus que age sobrenaturalmente. Esse Deus que faz milagres, que faz o impossível. Muitas vezes, quando conversamos com algumas pessoas, queridos, nós ficamos meio pasmados. Porque a compreensão que algumas pessoas têm com Deus, têm de Deus, é um Deus que não tem nada a ver com a Bíblia. É um Deus que não pode fazer nada. É um Deus que não pode intervir sobre a minha doença. É um Deus que não pode curar. É um Deus que não pode trazer paz. É um Deus que não pode fazer o impossível. É um Deus como aquele hino que de vez em quando a gente canta, que é muito bonito. Deus dos antigos. Mas não é Deus do presente. Mas não é o Deus de agora. O Deus que a Bíblia diz que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que fez descer fogo dos céus. O Deus que operou na pessoa do Senhor Jesus e que operou através dos apóstolos. Ele não deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus hoje. E continua fazendo coisas extraordinárias e sobrenaturais hoje. Continua agindo hoje. Apóstolo Paulo vai dizer: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Paulo diz que o único limite para Deus é o limite da ação do Espírito Santo dentro de nós. E ele diz que para esse Deus não há limites. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto você pede. Mas Paulo não para nisso, ele vai dizer que ele também é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto você pensa. Quando você pensa em algo que você gostaria de ter, de realizar, ou que você gostaria que Deus fizesse, Paulo diz, Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem é Deus para você? Esse Deus de calcega, que é frustrante, que não pode fazer nada? Ou é o Deus de Paulo, ou o Deus de Isaías, Deus de Moisés? Segunda coisa que a gente pode ver então, primeiro é quem é Deus. O segundo é o que Ele fez por nós. O que esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que sustenta, que faz coisas extraordinárias, sobrenaturais. O que Ele pode fazer, o que Ele fez por nós. Primeira coisa que a gente pode ver que Ele fez por nós, é que Ele enviou Jesus para morrer na cruz, em nosso lugar, pelos nossos pecados. Ele enviou Jesus para morrer na cruz, em nosso lugar, pelos nossos pecados. E a primeira coisa que a gente frisa é, Ele morreu em nosso lugar. O que Ele fez por nós? Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Isaías capítulo 53, verso 6 vai dizer, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele morreu por nós, Ele morreu em nosso lugar. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 e 6 vai dizer, porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo por preço da redenção por todos, para servir de testemunho a seu respeito, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. O que Ele fez por nós? Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Isaías 53 vai dizer, verso 4 vai dizer, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Querido, querida, aquela cruz era nossa, aquele lugar era nosso, aquela morte era a nossa morte. Se você quer ter uma ideia ínfima do que Jesus sofreu por nós, no nosso lugar, é só você ver a Paixão de Cristo de Mel Gibson. As pessoas dizem que aquilo foi uma fantasia cruel. Não foi uma fantasia cruel. Foi pior do que aquilo. Porque os romanos não tinham nenhuma consideração pelos seus inimigos. Aquilo é uma ideia pálida do que Jesus sofreu por nós, sofreu em nosso lugar. Ele também, em segundo lugar, morreu pelos nossos pecados. Isaías 53, verso 5 diz, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões
Ele foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele morreu na cruz pelo meu pecado. Ele morreu na cruz pelo seu pecado. Ele ali na cruz se tornou pecado. Todo o pecado da humanidade caiu sobre ele. Todo o meu pecado caiu sobre ele. E foi algo tão terrível que ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Isaías 53 vai dizer: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linguagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Eu não sei se você consegue entender isso. Que aquele sofrimento, aquela dor, aquela morte, foi por causa das coisas que eu fiz. Foi por causa das coisas que eu faço. O meu pecado levou Jesus para a cruz. Para que eu não fosse, ele foi. E ele sofreu por causa de mim. 1 Coríntios 15, verso 3 vai dizer: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo vai frisar: o que eu aprendi, o que eu recebi de Deus, o que eu recebi pelos apóstolos, é que Cristo morreu pelos nossos pecados. O que significa que eu matei Jesus. O meu pecado matou Jesus. O meu pecado levou Jesus à morte. Ele morreu em nosso lugar e levou na cruz os nossos pecados. A outra coisa que nós vemos então é que ele nos amou incondicionalmente, em segundo lugar. Primeiro, ele morreu na cruz por nós, levando os nossos pecados. Segunda coisa que a gente pode aprender do que Deus fez por nós é que ele nos amou incondicionalmente, nos amou de forma incondicional. Apóstolo João afirma que Deus é amor. Amor é um dos atributos divinos. Lois Berkhoff define amor como a perfeição de Deus pela qual ele é movido eternamente à sua própria comunicação. Desde que Deus é absolutamente bom em si mesmo, seu amor não pode achar completa satisfação em nenhum objeto falto de perfeição absoluta. Ele ama as suas criaturas racionais por amor a si mesmo, ou para expressá-lo de outra forma, neles ele se ama a si mesmo, suas virtudes, sua obra e seus dons. Segundo Berkhoff, Deus nem mesmo retira completamente seu amor do pecador em seu estado pecaminoso atual, apesar de que o pecado deixa uma abominação para ele, visto que mesmo no pecador, ele reconhece um portador da sua imagem. É um fato inquestionável que Deus nos ama. É um fato inquestionável que ele ama o pecador. 1 João capítulo 4, verso 9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Deus nos ama e quando ele nos amou, quando ele manifestou esse amor por nós,
O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Deus nos amou, o apóstolo Paulo vai dizer, quando éramos pecadores. Deus nos amou quando nós estávamos perdidos. Paulo diz que Deus nos amou quando nós estávamos sem Deus no mundo, quando nós não queríamos nada com Deus, quando nós levávamos uma vida depravada, uma vida ímpia, uma vida cheia de iniquidade, estávamos longe, distantes, mortos nos nossos delitos e pecados. Quando nós odiávamos a Deus e todas as coisas de Deus, Paulo diz que nesse tempo, Deus nos amou. E é interessante, queridos, que nos últimos anos, alguns estudiosos ou teólogos resolveram reconceituar um conceito antigo que dizia, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Desde que eu era pequenininho, faz um tempo bom, sempre ouvi isso. Deus ama, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Só que nos últimos tempos, nos últimos 10 anos ou menos, criou-se um novo conceito. E qual é esse conceito? Deus odeia o pecado e odeia também o pecador. Então esse conceito de que Deus ama o pecado, mas Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, isso é antibíblico. Isso não existe, é incorreto. O certo é que Deus odeia o pecado e também odeia o pecador. E um dos grandes expoentes desse conceito é Paul Washer. Entretanto, queridos, por mais interessante que seja, este conceito não expressa toda a verdade bíblica. Pelo menos 2 textos são usados para afirmar esse novo conceito. O Salmo 11, verso 5 diz, o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma, o abomina. E Provérbios capítulo 3, verso 32, porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Mas, entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de frisar que Deus nos amou quando éramos o quê? O quê? Se Deus nos amou quando nós éramos pecadores, Deus nos odeia. Como é que Ele vai amar quem Ele odeia e não vai nos salvar num ato de expressão de amor? Paulo vai dizer que Deus nos amou quando éramos pecadores, perversos, inimigos de Deus, desobedientes. Ele nos amou não quando éramos bons ou justos. Porque a gente vai dizer então que a eleição de Deus é por presciência. Mas Ele nos amou quando nós não prestávamos. Ele te amou quando você não prestava, quando você não queria nada com Ele, quando você estava longe dEle. Por isso o apóstolo Paulo, revelando a graça amorosa de Deus, afirma em Efésios, capítulo 2, verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida quando éramos pecadores. Isso é expressão de amor, profunda de amor, de vir ao nosso encontro quando estávamos mortos e nos dá vida. Só quem ama faz isso. Ele nos amou quando estávamos em rebeldia, quando estávamos debaixo de sua ira. Paulo diz mais em Efésios 2, versos 5 e 6,
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. O que significa isso? Significa que Deus ama o pecador. E este amor é um amor incondicional. Ele vai nos amar até o fim. Mas este amor também não anula a justiça divina. E isto é um paradoxo. Deus ama, mas Ele também odeia. Deus te ama profundamente, mas Ele não vai anular a justiça dEle por causa do amor. Deus é justo, mas Deus é amor. Então, querido, eu não posso tirar uma verdade, eu não posso asseverar uma verdade que não seja 100% verdade. Então, quando eu digo que Deus odeia o pecado e odeia o pecador, isso é verdade, mas não é 100% verdade, porque Deus também ama o pecador. E Ele não ama o pecador redimido. Ele ama o pecador quando era pecador perdido, largado, sem Deus, sem Ele. Isso significa, querido, que se você não tem Jesus, Ele te ama. Ele vai te amar até o fim. Até o último instante da sua vida, Ele vai amar, Ele vai querer te levar até Ele. Eu não posso, querido, negar uma verdade bíblica em detrimento de outra verdade bíblica. Porque aí nós estamos vivendo um radicalismo. A verdade bíblica é que Deus ama o pecador e odeia o pecado. A verdade bíblica é que Deus odeia o pecado e também odeia o pecador. Mas eu não posso tirar uma e colocar a outra. Eu não posso querer ser mais justo do que Deus. Eu não posso querer ser melhor do que Deus. Eu não posso querer ser mais teólogo do que Deus. Eu não posso querer ser mais severo do que Deus. Como também não posso querer ser mais gracioso do que Deus. O Senhor Jesus afirma em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo João afirma em 1 João capítulo 4, verso 10: assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meu querido, minha querida, Deus te ama. Deus te ama tanto que Ele manifestou esse amor na cruz do Calvário. Deus te ama tanto que Ele enviou Jesus para morrer na cruz por você. Deus te ama tanto que na cruz Ele levou os nossos pecados. Ele te ama de forma profunda, de forma incondicional. Mesmo que você não queira nada com Ele, mesmo que você o despreze, a cruz revela o amor dEle. Revela o quanto Ele te ama. Revela o desejo dEle te amar, de amar você. Jesus revela esse amor de Deus quando Ele diz que Ele não veio buscar justos, mas pecadores. Jesus revela esse amor de Deus para conosco, para com os pecadores, que Ele não veio, Ele diz que Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Jesus revela esse seu grande amor por nós na parábola da ovelha perdida, na parábola da dracma perdida, na parábola do filho pródigo.
em que aquele filho rompeu com o pai, foi embora, e aquele pai todo dia, toda a viração do dia, ele ia lá na porteira da fazenda e ficava esperando o filho. E quando aquele filho voltou, ele abraçou, ele beijou. É um amor que espera, que aguarda. É um amor sem limites. Terceira e última coisa que a gente pode aprender. Primeiro é quem é Deus. Segundo é o que Ele fez por nós. E em terceiro é o que Ele pode fazer por nós. Este Deus Todo-Poderoso, que nos amou, que enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. O que Ele pode, na realidade, fazer por nós? O que Ele pode, na realidade, fazer por mim e por você? Primeira coisa que nós podemos ver que Ele pode fazer por nós é que Ele pode nos dar salvação, nos dar vida eterna. João capítulo 10, 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da minha mão. Ele pode nos dar vida eterna, Ele pode nos salvar. João capítulo 11, verso 25 a 26 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele pode dar vida eterna a você. Uma vida que começa quando Ele entra na sua vida, muda a sua vida, muda a sua história. E é uma vida que não tem mais fim. Ele mesmo diz: o que é a vida eterna? Ele vai dizer: a vida eterna é esta, que conheça o Senhor, que conheça a Deus e conheça o seu Filho. Vida eterna é ter Jesus. Por isso Ele vai dizer: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quando experimentamos a salvação em Cristo Jesus, quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele muda a nossa natureza, nós começamos a ter uma vida que é algo extraordinário. Uma vida que é melhor do que qualquer outra vida, uma vida que é melhor do que viver pecando, uma vida que é melhor do que a atração que o mundo tem, uma vida que é melhor do que bebidas, do que farra, do que mulheres, uma vida que é melhor do que dinheiro, porque é uma vida em que o Senhor do universo mora dentro de nós. O Deus Supremo, o Criador do universo, esse Deus que a Bíblia diz que é todo-poderoso, Ele decidiu morar dentro de nós. Romanos capítulo 6, verso 23, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Se você vive em pecado, você vai morrer. Se você se recusa a voltar-se para Jesus, você vai morrer e você vai ser condenado. Mas Ele diz que o dom gratuito de Deus, e é muito engraçado como Paulo brinca com as palavras, ele fala o dom gratuito. Se é dom, é gratuito. Você já viu um dom que seja pago? Você já viu um presente que você pague para ter esse presente? Mas ele fala, mas o dom gratuito de Deus, o presente que Deus tem para nós, o presente que Deus tem para você, é a vida eterna por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ter vida eterna. Você pode ser salvo. Ele faz
E Ele pode fazer isso por você, Ele pode salvar você. Ele pode entrar na sua vida e pelo Espírito Santo, Ele pode regenerar você e pode fazer você experimentar aquilo que o apóstolo Paulo diz, que aquelas coisas que nós não vimos, nem ouvimos, o que jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Paulo não para aí. Paulo diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Paulo não está falando de algo futuro, de algo que nós vamos experimentar no futuro. Paulo está falando de algo que a gente experimenta aqui, que foi nos revelado pelo Espírito. Por isso o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a antecipação da glória. O Espírito Santo na nossa vida hoje nos mostra como será o céu. É a antecipação do céu. E eu não sei se você consegue viver essa realidade de trazer o céu para hoje. O céu é onde Jesus está. E se você tem Jesus, você vai viver uma vida celestial. O apóstolo João vai dizer, estas coisas, estas orientações, essas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você pode ter a vida eterna, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus pode te dar essa vida. Deus pode não apenas te levar para o céu, mas mais do que levar você para o céu, Ele pode trazer o céu para você viver as experiências celestiais com Ele aqui na terra. Ele pode fazer isso. E a segunda coisa que Ele pode fazer, que Deus pode fazer por nós, é trazer libertação. João capítulo 8, verso 32 diz, Cristo afirmou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele vai dizer em João 8, 34 a 36, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo veio trazer libertação, querido. Se você está preso, se há coisas que te prendem, e aqui, querido, não estou falando só de ímpio, não. Não estou falando só de gente que não conhece a Deus, não. Porque tem muito crente preso a pecados. Tem muitos crentes presos a vícios. Tem muitos crentes presos à pornografia. Tem muitos crentes presos a uma série de coisas. Mas Jesus disse, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Ele pode fazer por nós, pode nos libertar, pode quebrar as cadeias de maldição, pode destruir toda a obra do diabo nas nossas vidas, pode romper com toda a prática de pecado em nós, pode nos mudar completamente. 1 João capítulo 3, verso 8 diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Querido, tudo que é coisa do diabo, Jesus veio trazer libertação. Não há nada que possa prender, que possa amarrar você. Se você quiser, Deus pode libertar você. Deus pode romper com todas as cadeias, com todas as fortalezas que prendem a sua vida. Paulo diz que ele levou cativo o cativeiro.
Paulo diz que Jesus na cruz expôs à vergonha os principados e potestades e triunfou sobre eles. A Bíblia diz que Jesus tomou nas mãos a chave do inferno e do diabo. A Bíblia diz: eis aí vos deu autoridade sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada absolutamente vos causará dano. Em meu nome expulsarei demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem ou comerem alguma coisa mortífera, não vos causará dano. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso é poder que Ele nos deu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para trazer vista ao cego, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus veio trazer libertação, Ele veio trazer restauração, Ele veio trazer cura, Ele veio mudar nossas vidas. E então, querido, se há coisa na sua vida que te prende, que te amarra, que te empurra para baixo, se há coisa na sua vida que não faz você viver essa vida abundante que Jesus diz que dá, você precisa de libertação. Você precisa experimentar o poder real da cruz de Cristo na sua vida. E não vem com essa conversa fiada dizer que eu aceitei Jesus e tudo mudou. E agora eu sou nova criatura. Sim, você pode até ser nova criatura. Mas Paulo diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Paulo está dizendo para crente que você tem que se despojar. Ele trouxe libertação e você tem que se apropriar dessa libertação que Ele trouxe para você. Se você vive mentindo, você precisa experimentar essa libertação da verdade na sua vida. Se você vive uma vida de vícios, você está precisando de libertação. Se você não consegue controlar sua raiva, sua ira, você precisa de libertação. Mas Jesus veio destruir as obras do diabo. Ele pode libertar você. Ele pode fazer com que você viva uma vida plena, total, absoluta com Ele. Ele pode fazer isso. Ele fez na cruz do Calvário e Ele pode fazer isso. Diante deste Deus extraordinário, poderoso, diante do que Ele fez por nós, diante do que Ele pode fazer por nós, o que podemos fazer? Quando nós olhamos para esse Deus que a Bíblia apresenta, esse Deus tão poderoso, tão extraordinário, tão soberano, diante do que Ele fez em Cristo na cruz do Calvário, morrendo por nós, morrendo pelos nossos pecados, diante do que Ele pode fazer, das coisas poderosas e extraordinárias que Ele pode fazer nas nossas vidas, o que podemos fazer? Há duas coisas que podemos fazer. Primeira coisa é nada. Nós não podemos fazer nada. Não há nada que podemos fazer, não há em nós nenhuma condição para mudar nossa sorte, de mudar nossa história, de mudar nossa natureza. Não há nada que podemos fazer para alcançarmos a graça salvadora por nós mesmos. Não há nada que possamos fazer para sermos libertos, para rompermos com o pecado. Não há nada que a gente possa fazer, pois a Bíblia diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nada em nós que, por mais que a gente tente fazer, que vai conseguir fazer com que a graça de Deus venha até nós, com que sejamos livres, com que sejamos libertos, com que sejamos salvos. Não há nada em nós. Precisamos da graça de Deus. Mas em segundo lugar, quando olhamos a palavra de Deus,
há algumas coisas que podemos fazer. E a primeira coisa que podemos fazer, que você pode fazer, é se arrepender dos seus pecados. Jesus começou seu ministério pregando para os pecadores, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. E querido, entenda o seguinte: não há nada que Deus exija de um homem que um homem não possa fazer. Deus não é sado, em que manda a gente fazer uma coisa e vira para Gabriel: eu mandei ele fazer, mas ele não vai conseguir fazer. Eu vou botar ele numa crise existencial. Você pode arrepender dos seus pecados. Você pode reconhecer a sua rebelião, sua revolta contra Deus. Você pode reconhecer os seus pecados. Reconhecer que você é pecador. Você pode reconhecer que você está perdido. Você pode reconhecer que sem Deus você está condenado, você vai para o inferno. Você pode reconhecer que se Deus não intervir na sua vida, na sua família, vai ser tudo destruído, não há jeito, não há esperança, não há salvação. Você pode então se arrepender de todo o mal que você fez. Em segundo lugar, você pode clamar ao Senhor. Você pode suplicar a misericórdia de Deus, você pode clamar por misericórdia e salvação, você pode clamar por libertação da sua vida, você pode chegar diante de Deus e clamar ao Senhor e falar: Deus, eu estou perdido. Tem misericórdia da minha vida está destruída, minha família está destruída. Senhor, estou indo para o inferno. Se algo não acontecer na minha vida, eu estou condenado. Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Você pode clamar. Arranca esse vício da minha vida. Me liberta disso. Você pode clamar ao Senhor. Você pode clamar, buscar a Deus. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em terceiro lugar, você pode se humilhar diante de Deus e buscá-lo com todas as suas forças. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Você pode se humilhar diante do Senhor. E você pode chegar diante dele e falar: Deus, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Eu estou perdido, não há esperança para a minha vida, não há solução para mim. Por mais que eu queira, eu não consigo mudar. Por mais que eu esforce, eu não consigo ser bom marido. Por mais que eu esforce, eu não consigo ser uma boa mulher. Por mais que eu esforce, Senhor, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus afirmou: aquele que vem a mim, de nenhuma maneira lançarei fora. Você pode se humilhar diante de Deus, e pode derramar diante dele toda a sua miséria, toda a sua desgraça, toda a sua infelicidade, toda a sua dor. Você pode fazer isso e reconhecer que você mesmo não consegue mudar. Você pode dizer para ele: Deus, eu quero mudar, eu quero deixar de fazer isso, eu quero romper com esse pecado, eu quero ser livre disso, mas eu não consigo. Você pode fazer isso e você pode se derramar diante dele. Você pode e você deve fazer tudo isso. Você deve se arrepender diante do Senhor, deve reconhecer todas as suas mazelas, você deve buscar o Senhor, se humilhar, clamar, fazer tudo isso diante de Deus, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu esforço. Mas querido, querida, nada disso é garantia.
Pois você precisa que Deus resolva por graça e misericórdia dele tocar a sua vida, mudar a sua natureza, salvar você. Você pode fazer tudo isso. Você deve fazer tudo isso. Você tem que fazer tudo isso. Mas você tem que entender que nada disso é suficiente, porque você precisa que Deus decida em graça tocar sua vida. O que você pode então fazer? Se colocar diante de Deus e esperar inteiramente na sua graça e misericórdia. O que você pode fazer é chegar diante de Deus e falar como o salmista falou, e falar como aquele homem, aquele publicano falou: Senhor, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, minha vida está desse jeito, eu não consigo mudar nada. Eu sei que eu estou perdido, eu sei que sem o Senhor a minha vida está perdida, eu sei que se o Senhor não intervir na minha vida, eu vou continuar sendo o mesmo. Mas eu estou aqui, Senhor, diante do Senhor. Eu quero mudar, eu preciso mudar. Eu preciso experimentar a Tua graça, eu preciso do Senhor na minha vida. Mas eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Eu sei que todos os meus esforços são incapazes para mover o Senhor. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu sei se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me salvar. Eu sei se o Senhor quiser, o Senhor pode vir agora no meu encontro. O Senhor pode tocar a minha vida. O Senhor, num ato de graça e misericórdia, pode mudar minha vida aqui e agora. Pode me libertar. E se o Senhor quiser, eu estou aqui. Se o Senhor quiser ser esse Deus grandioso, poderoso, sobrenatural, que faz coisas sobrenaturais hoje, se o Senhor quiser manifestar esse seu grande poder na minha vida hoje, se o Senhor quiser aplicar aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário na minha vida hoje, o Senhor pode fazer isso por mim. E eu estou aqui, carente, precisando de graça, sabendo que por mim mesmo eu não consigo essa graça. Mas o Senhor pode, por Cristo Jesus, fazer isso. E se o Senhor quiser, eu estou aqui. Tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Curva a sua cabeça.